amado, graças te damos, Senhor, porque estamos contigo, Pai, neste início de tarde, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor manifesta a tua presença em nós, Pai. Obrigado, porque o Senhor sempre tem algo novo para nós, sempre traz novas revelações. Ah, Paizinho amado, obrigado, Pai, porque o Senhor está nos levando a novos níveis de adoração, de intimidade contigo. Paizinho amado, abre os nossos ouvidos para a palavra, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento, em nome de Jesus. O que eu tenho para vocês hoje é uma palavra, eu acho que ela é muito simples, mas ela veio do coração de Deus. Nessa série de mensagens falando sobre obediência, nós vamos entrar agora nessa esfera, nesse contexto de o que é a obediência e o que é a obediência no modelo cristão. Então, pensando sobre isso, né, ah, o que é obediência? Obediência, é um ato de não fazer, é uma decisão de não fazer determinadas coisas ou determinada ação. Mas será que é só isso? No dicionário ele fala que a obediência, ela significa se submeter à vontade de outro, estar sobre o comando do outro. Então, eu pensando sobre isso, né, cara, quando eu era criança, às vezes a gente tinha umas ideias meio malucas ou queriam coisas malucas, né, e os nossos pais falavam: "Não, aqui não, você não vai, fazer isso, ou ter isso, ou você não pode ir para aquela festinha enquanto você morar aqui debaixo dos meus pés, da minha casa, porque as regras são minhas. Eu que faço as regras e você obedece. Se você quiser fazer isso, você saia de casa." Não é isso que a gente costuma ouvir muitas vezes quando somos jovens? Eh, e aí a gente internaliza isso e fica pensando: "Ah, eu vou sair de casa agora, e aí quando eu sair de casa eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou ter as minhas coisas, e vou fazer do meu jeito, porque serão as minhas regras." Mas a verdade é que, hã, depois que crescemos, depois que amadurecemos, quando saímos de casa, às vezes até sem perceber, estamos fazendo ou criando as mesmas regras, as mesmas leis que nós tínhamos anteriormente, as leis dos nossos pais. Eles sabiam lá no fundo que tudo aquilo que nós achávamos ruins, na verdade eram leis, eram padrões de obediência para que a gente seja ou esteja seguro. E aqui eu já queria fazer uma pergunta para vocês. Se obedecer é submeter a minha vontade, ou estar sob o comando de outra pessoa, ou de um padrão, ou de, né, um movimento, em linha geral, esse ato de obedecer, normalmente ele é bom ou ele é ruim? Escreva aí no chat, ele é bom ou é ruim? Obedecer normalmente, né, na maioria das vezes, é bom ou ruim? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, nas leis de trânsito, né. Por que a gente obedece às leis de trânsito? É porque se eu não obedecer eu vou ganhar uma multa. É para garantir a ordem. Eu acho principalmente que é por causa da segurança. Quando algo dá errado, né, quando acontece um evento, de um problema, a gente fala que foi um acidente, né. Mas a verdade é que muitas vezes esse acidente ele não era bem um acidente, porque um acidente são coisas, que não dependem de mim nem de você e simplesmente aconteceu, uma eventualidade. Essa eventualidade é um acidente, mas a verdade é que muitas vezes eh, nós infringimos alguma regra, e essa regra nos leva a cometer determinada infração.
Às vezes, né, cometemos excessos de velocidade, não parar num sinaleiro, não usar o cinto de segurança, beber ao dirigir. Isso são imprudências que causam acidentes. Então, se não fosse necessário, né, se nós tivéssemos uma boa conduta, será que seriam necessárias tantas leis de trânsito, tantas regras a obedecer? Outro exemplo que eu quero deixar para vocês é a sociedade. A nossa sociedade, ela é regida, né, por um conjunto de leis, um conjunto de regras, um conjunto de padrões de comportamento. Enquanto grupo social, né, nós somos regidos por uma infinidade de leis. E aí eu fiz uma passagem rápida pelo Google, né, e você pode perceber que não são poucas leis. Nós temos, exemplo, o Código Civil Brasileiro, a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, o Código Penal Militar, o Código Processual Militar, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Florestal, a tão falada CLT, que são a consolidação das leis dos trabalhos, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso e muitos outros aqui que eu não vou nem citar. São muitas leis e conjuntos de regras que regem todos os aspectos da nossa vida. Nós temos muitas coisas a obedecer. Então, num panorama geral, né, se for pensar bem, eu acho que talvez nem os advogados conheçam tantas leis. Eles provavelmente, né, estudam o panorama geral e aí quando decidem se especializar em uma área, aí sim eles entram a fundo. Mas eu não sei se existe uma pessoa que provavelmente conheça todas as leis. Então mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que não estamos contando com a sorte quando a gente desconhece as leis? Escreve aí no chat para mim, né? Eu vou, como eu vou obedecer alguma coisa que eu desconheço, né? Aí, por exemplo, eu chego na frente do juiz, eu posso até alegar, não, mas eu sou louco. E aí nisso você tem alguns descontos. Agora, se você chegar na frente do juiz e disser, eu não conhecia essa lei e por isso eu desobedeci, por isso eu desacatei, você sabia que isso daí não cola? E aí eu estudei, fui atrás. Tem uma lei, né, que está lá, é o terceiro artigo da introdução ao Código Civil. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a não conhece. Não sei se você entendeu, mas aqui nós temos uma lei para dizer que você não pode desobedecer à lei simplesmente porque você não conhece a lei. É um negócio muito maluco, mas isso é o que rege o padrão da nossa sociedade. Então eu queria voltar de novo à primeira pergunta: se obedecer é submeter a minha vontade ou estar ao comando de outro, em linhas gerais, obedecer costuma ser bom ou costuma ser ruim? Eu costumo ficar feliz em obedecer ou não? Nesse aspecto, né, eu pensei em duas possibilidades de obediência. Uma seria uma obediência natural e outra uma obediência forçada. Veja se você concorda comigo. Obediência natural, eu entendi que é aquela que os meus atos de obediência são exercidos de forma natural, sem pensar. É tão automático que muitas vezes eu acho que aquilo nem é um ato de obediência. Mas, por exemplo, se você está andando na calçada, quando você está andando, por exemplo, na cidade, você anda na calçada ou na rua? É um negócio bem besta. É óbvio que a gente anda na calçada, por causa da nossa proteção, porque na rua é o local de veículos, mas sabia que há uma lei para isso? É uma lei em forma de direito, lá no Código de Trânsito brasileiro, o artigo 68 ele fala assim: é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagem apropriada das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação. Então, até isso, algo que a gente imaginava, não, isso aqui não precisa ser uma lei, isso aqui é algo que é natural.
Na verdade, tem uma lei para reger isso. Agora, sobre a obediência forçada. Obediência forçada é toda aquela que vai contra o meu desejo. É aquela que eu tenho que me esforçar para poder cumprir. Então, de novo, né, pensando sobre, eh vou citar aqui de novo as leis de trânsito, porque, eu sou homem, mas eu sei que também tem muitas mulheres que gostam disso, né, e essa é para os pés de chumbos. Você está lá naquela viagem, e aquela viagem, né, você está com o teu carrão, e é uma estrada de pista dupla, o asfalto lisinho, de repente chega aquela reta. Ah, não tem movimento nenhum, é um dia de sol, tudo sob o mais perfeito controle. E de repente, aquela estrada ela começa a inclinar para baixo, ela começa a descer. Qual que é a nossa natureza? Ah, solta o carro, deixa o carro andar. De repente o carro começa a ganhar velocidade e aquilo é tão gostoso e aí vou dar uma ajuda. A gente vai lá e dá mais uma pisada e de repente quando a gente vê já estamos a 130, 140 e aí se você gosta um pouco de emoção, você vai lá e pisa um pouco mais e de repente 150 quilômetros por hora. Ah, que sensação gostosa, não é? Mas isso é contra a lei. Aí você sai desse movimento e de repente vem uma placa lá, ah, esse trecho aqui é de 90 quilômetros por hora. Dá até um desgosto, você, socorro, tenho que desacelerar, parece que estou parado. Como isso vai contra a minha natureza, o meu desejo, a minha emoção, o meu gosto pela velocidade. Então isso é uma obediência forçada, eu tenho que decidir, obedecer ou não. Eu, na maioria das vezes, vou confessar para vocês, eu decido não obedecer. A nossa BR aqui em volta de Joinville é uma estrada né, toda duplicada, altamente iluminada, asfalto bom, e toda a velocidade no trecho em Santa Catarina é de 100 quilômetros por hora. Né, quando você passa na divisa para o Paraná, subindo em direção a Curitiba, ela torna-se uma via de 110 quilômetros por hora. Mas aqui em Santa Catarina, eu ou você costuma andar no limite ou não? Eu vou confessar que particularmente muitas vezes não, eu ando acima do limite. Eu deliberadamente escolho desobedecer. E eu sei que a qualquer momento eu posso estar sujeito a ser multado, mesmo considerando, fazendo todas as avaliações, entendendo que, eh eu entendo que, né, esse trecho ele é seguro, que poderia muito bem, desenvolver velocidades maiores, mas a lei não me permite. E aí eu caio nesse dilema, sigo a lei ou sigo o meu gosto, a minha vontade de querer dar aquela acelerada. Então, muitas vezes, né, a gente está sofrendo, eh, porque temos que obedecer. Muitas vezes, né, nós temos que submeter o nosso desejo em detrimento a uma regra, a um padrão. E quase sempre, eh, que eu estou na frente, né, dessa encruzilhada, faço ou não faço, né? Sempre é algo que para mim é prazeroso, mas que vai infringir alguma coisa. E aí, nesses casos, muitas vezes a gente acaba perdendo, a gente pula para o lado de lá, a gente dá asas, né, à nossa imaginação ou ao nosso desejo e paramos de seguir a aquela regra ou aquela lei. Onde eu quero chegar com tudo isso? Na nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos as mesmas coisas, os mesmos padrões. Nós temos a Bíblia, né, que nos dá o conjunto de regra, o padrão de conduta. Nós temos tudo o que Jesus nos falou, tudo que ele viveu é um exemplo de padrão de vida que devemos seguir. Mas a verdade é que quando deliberadamente decidimos não dar ouvido, quando deliberadamente isso influencia no nosso desejo, nós travamos uma luta. E essa luta
nos faz pensar em se eu desejo seguir o padrão ou, dar asas, né, ao meu desejo. Isso tudo está ligado à nossa natureza. Dentro de nós há uma natureza da carne e uma natureza do espírito. E todos os dias nós temos que decidir a quem obedecer, se à carne ou ao espírito. Então, se ainda somos guiados pela carne, se a voz da nossa carne ainda fala muito alto, toda a obediência que é requerida pelo reino será uma obediência forçada, contra a minha vontade, contra os meus desejos, porque o desejo da carne é correr a outra direção, a direção que não é a direção do reino, que não é a direção do espírito. Então, nós se a nossa natureza ela está firmada na natureza terrena e não na natureza eterna, nós não conseguiremos entender as regras do reino, muito menos obedecê-la. Então esse, na verdade, é um ótimo termômetro para medir a intensidade da nossa batalha da obediência. Se habitualmente a gente não consegue obedecer, ou quando obedecemos é sempre uma luta, ou uma dificuldade, um peso, um esforço muito grande, se estamos exercendo essa obediência forçada por obrigação, a batalha que temos que travar é essa, tornar essa obediência forçada numa obediência natural, onde o reino é de Deus é muito mais simples, né. A gente complica, a gente inventa modelos, a gente quer ir mais fundo em muitas coisas, e no fundo a questão do reino de Deus, ela é muito mais simples do que a gente imagina. A verdade é que ele requer um alto nível de obediência, porém essa obediência, ela é leve, ela é suave, ela é agradável, ela é amável, ela é segura. E aí você me pergunta então: "Tá, mas isso é loucura, não pode ser". Sim, é possível encontrar isso. É uma loucura, parece uma loucura, mas é possível encontrar esse nível de obediência. E para isso nós temos que voltar às coisas elementares. Para isso, nós temos que olhar para Jesus, porque ele é o nosso modelo. Ele nos mostrou, né, um maior ato de obediência que uma pessoa, um humano, né, porque ele estava em forma humana nessa terra, poderia ter executado. Foi um ato tão poderoso de obediência que esse ato se resultou no maior milagre de todos os tempos, que é a salvação. Ele obedeceu e obedeceu até a morte de cruz. E por causa da obediência dele, nós ganhamos acesso ao Pai, nós fomos reconciliados com o Pai e agora nós estamos de novo no caminho de encontro com o Pai. Então, se Jesus é o nosso modelo, nós temos que prestar atenção em como ele lidava com as coisas, o que ele fazia. Eu gosto muito de pensar, Jesus, quando ele veio à Terra, eh, está escrito que ele veio em forma de homem. Ele era Deus, ele tinha a natureza de Deus, mas ele deixou de lado para viver como homem. Então ele sofreu como homem. Ele sofreu como eu e você. Ele era sujeito às mesmas tentações que eu e você. Então, um bom exercício, né, para nós nos colocarmos na mente de Jesus, né, ou para nós entendermos como era o comportamento de Jesus, pensa o seguinte: pensa que hoje Deus está te chamando para ser o Jesus dessa geração, e hoje ele fala: "Você é o Jesus", um homem. Aí você pensa: "Eu? Mas como eu? Eu não tenho poder? Eu não sou ninguém?" Não, mas ele está te ungindo para ser o Jesus dessa geração. Não, mas eu não tenho poder. Não tem mesmo, o poder vem de Deus. Então olha as coisas, olha como era. Então tem um texto lá em Filipenses 2,
o versículo de 5 a 8, olha como Jesus era. Sejam a atitude de vocês, minha e sua, como a de Jesus. E agora falando de Jesus. Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e a si mesmo foi obediente até a morte e morte de cruz, a pior de todas as mortes, a morte mais vergonhosa, a morte é uma das mortes mais complicadas, feita para sofrer. Ele foi até o fim. E agora você me pergunta: ah, não, mas ele era Deus. Sim, mas ele era homem, sujeito às mesmas fraquezas que nós. E olha isso, lá em Hebreus 5, de 7 a 9, fala de novo sobre Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, ou seja, por causa da sua obediência. Amados, Jesus orava em alta voz, Jesus chorava. Por quê? Porque Deus tinha revelado a ele o seu plano, e ele sabia que o seu plano o levaria para a morte, e mesmo assim, Jesus sofria por isso. Jesus, eh, ele sofria porque sabia que iria morrer, mas por causa da sua reverente submissão, por causa da sua obediência, ele continua aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. É difícil conseguirmos obedecer nesse nível, né? De repente Deus chega, ó, precisa ir para uma nação estrangeira, você vai morrer lá. Nós trememos as pernas. Fala, não vou, mas nem que. Mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele tinha uma certeza do seu propósito, ele tinha uma revelação de quem ele era, e por causa desse amor que ele tinha por Deus e por nós, ele obedeceu até o fim. E esse sofrimento, na verdade, em Cristo, serviu para revelar o nível de obediência que ele tinha. Então, o sofrimento que Jesus tinha revelou esse nível, e nós temos que aprender com ele. Porque ele foi homem como eu e você, ele foi sujeito a toda sorte de tentação, mas ele decidiu obedecer. Ele decidiu colocar as suas paixões de lado, o seu desejo de lado e sofrer por mim e por você. Então, o que Jesus tinha que o fez é, gerar esse nível de obediência. Então, bem rapidamente aqui, eu vou falar em três coisas. A primeira, ele tinha um relacionamento com o Pai. Nós temos que ter esse relacionamento. Quando Jesus começa a pregar e ministrar, ele fala: o meu Deus é o meu Abba Pai, o meu papai querido. E só isso já revelava um nível de intimidade fora do comum. Inclusive, isso já era um motivo de espanto para a sociedade, porque até então o Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus distante, aquele Deus que nós não podemos olhar para a face diretamente, porque senão nós seríamos consumados. Então vem Jesus e a primeira coisa que ele quebra é isso. Não, o nosso Deus é o meu Pai querido, é o Papai amado. Então, como ele fazia? Ele se retirava constantemente para orar. Toda vez que os discípulos iam dormir, ele saía para orar. Toda noite, então, ele saía
para se encher da glória de Deus, para se encontrar com o Pai e receber cada vez mais da revelação, de Deus para ele. Então a primeira coisa para nós é secreto. Se encha da sua vida no secreto. A revelação de quem Deus é está no seu secreto. Há uma promessa muito forte nisso. Se você for para o teu secreto, você encontrará Deus, porque Ele prometeu: feche a sua porta e lá Deus estará. Então é isso e pronto, fecha a sua porta no teu secreto, automaticamente você já está na presença de Deus. Então vá para esse lugar de intimidade, esse lugar onde não há máscara, esse lugar onde, você pode encontrá-lo face a face, porque lá ele vai se revelar, lá você vai encontrar o amor dele, lá você vai encontrar a sua natureza, e lá você vai começar a ter revelações do céu, revelações de quem você é, revelações de para onde você vai. Então, neste lugar, você vai encontrar o amor e você vai ser enchido de fé. Então, a segunda coisa que Jesus fazia e que nós devemos fazer é: seja cheio deste amor. Contemplando a beleza de quem Deus é, contemplando a glória de quem Deus é, você vai começar a receber do coração de Deus. Deus irá compartilhar o seu coração contigo e você participará do amor de Deus. E esse amor lhe invadirá, esse amor lhe encherá e você passará a amar as mesmas coisas que Deus ama. Então, você vai passar a obedecê-lo, não porque há uma regra. Outro dia, lendo Romanos, eu quase surtei, porque recebi uma revelação sobre a lei, e eu falei: "Ah, Jesus veio para completar a lei". Sim, a lei ainda está lá, mas agora eu não sigo mais a regra. A lei ela continua valendo, mas por amor a Ele, eu decido cumprir a lei em mim. Mesmo que eu não consiga, eu tenho Jesus em mim que me ajuda a cumprir a lei. Agora eu cumpro a lei, não mais por uma regra, por uma obrigação, por um peso ou por um medo. Ah, não, tenho que cumprir porque senão Deus se afasta. Tenho que cumprir porque senão, Deus vai me punir. Ou tenho que cumprir porque não vou para o céu. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando que por amá-lo tanto, por querer agradá-lo, por querer compartilhar com ele, por querer estar junto com ele, agora a lei está no meu coração. E por último, sejamos cheios de fé. A fé na esperança e na certeza que o nosso encontro eterno está marcado, que o nosso encontro eterno já está sendo preparado por Jesus na eternidade, né? Isso nos dá uma certeza de quem nós somos. Somos revestidos de uma nova natureza para prosseguir rumo ao alvo que é Cristo. Somos estrangeiros nessa terra. E se somos estrangeiros nessa terra, a nossa lei não é desta terra, a nossa lei é a lei da eternidade, é a lei do céu. Temos um encontro marcado e revelado com Deus, temos um encontro com o glorioso Deus, e o glorioso dia do Senhor está próximo, e é nessa certeza que nós devemos nos mover. E aí, diante de tudo isso, o que são os nossos sofrimentos? Sofrimentos momentâneos dessa terra, sofrimentos, o que são os nossos sofrimentos perto da perfeição que é o céu? O que são os meus desejos, os desejos da carne, perto da glória que está em Cristo? Então, eh, nós temos que ter essa esperança. Seja cheio desta fé, onde a nossa natureza vai ser revelada, onde nós veremos o Senhor face a face. Então, assim, presta atenção,
nessas coisas que nós ministramos aqui. Veja, nós tivemos a batalha do amor, tivemos a batalha da fé. Assista novamente, reassista, internalize esses conceitos, porque tudo isso vai levar-nos a um modelo e a um padrão de intimidade maior. Nós estamos indo para novos níveis, Deus está nos levando para novos níveis, mas com isso também vem novos padrões de obediência, e nós só vamos conseguir ir em direção a Ele, ir em direção a esses padrões, se nós tivermos um relacionamento profundo de intimidade com isso, porque nisso Ele nos fará crescer. Nisso eles nos encherá de amor, nos encherá de fé, e obedecer não será mais uma obrigação, um peso, não será mais uma obediência forçada, e sim uma honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa: se nos submetermos os nossos desejos a Ele, se entregarmos completamente o comando de nossas vidas a Ele, em obediência, então teremos vencido a batalha da obediência. Amém? Então fique com essa palavra, pense e ande em direção a Ele. Ache, se encontre com Ele diariamente no secreto, porque Ele está lá lhe aguardando de braços abertos, está lá lhe esperando para lhe falar: você é o meu filho amado, venha, venha participar comigo, venha que eu vou lhe mostrar coisas grandes e maravilhosas. Amém? Vamos ter um momento de oração. Pai querido e Pai amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a cada dia mais. Obrigado, Senhor, porque todo dia é um novo encontro, todo dia é um nível mais profundo de intimidade contigo. Obrigado, porque o Senhor tem se revelado abertamente a nós. Paizinho amado, toca, Senhor, em cada um dos seus filhos, dos filhos que estão assistindo essa ministração e dos que ainda vão assistir, Pai. Ah, Pai, dá a certeza, Senhor, de que contigo é possível obedecer, que as tuas ordenanças são leves, são suaves, que andar pelo Espírito é agradável, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter esse entendimento, a poder crescer nisso, Pai, e não sermos mais guiados, a não sermos mais submetidos aos nossos desejos pessoais. Queremos viver para Ti, Pai, queremos propagar o Teu reino, queremos andar nesse nível de intimidade e poder. Nos unge para isso. Vem, Senhor, com o Teu Espírito, Pai, tocando com poder, com autoridade, Pai. Abre a mente de cada um nesse sentido, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém e amém. Tenha um excelente dia e uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.